Oi, oi! Seja muito bem-vinda ao nosso Papo de Carreira. E aqui nós falamos sobre estratégias e oportunidades para você alcançar sua promoção ou fazer a sua mudança de carreira com um aumento de 30% no seu salário. Meu nome é Valéria Batagello e o vídeo de hoje tem um assunto que é de arrasar. Medo. Difícil falar sobre isso, né? Mas hoje nós vamos falar sobre o medo da responsabilidade de um outro cargo. Fica um pouquinho mais leve quando a gente dá nome para aquilo que a gente vai falar. Então vamos lá? Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente esclarecer um pouquinho sobre essas coisas que eu sempre estou falando aqui, mas que fica um pouco mais fácil de entender quando a gente fala detalhe por detalhe. Quando eu falo sobre oportunidades e estratégias para você obter a sua promoção, alcançar a sua promoção ou mudar de carreira. O que é isso? Quando a gente fala em ter uma promoção, é quando você está num cargo X determinado e você quer avançar naquele cargo, você quer conseguir alguma coisa, crescer na sua carreira ali dentro daquilo que já está estabelecido. Então você já sabe o que é, você já está trabalhando naquilo e você quer ser promovido. E quando você pensa em mudar de carreira, é quando você começa a identificar que não tem outras opções ou outras oportunidades de crescimento dentro daquele lugar onde você já está, ou ainda quando você não se identifica mais com aquilo que você está fazendo. Então, você deseja ou mudar completamente de ambiente ou mudar completamente de área, de assunto com o qual você trabalha. Mudar realmente assim de uma coisa muito técnica para uma coisa, por exemplo, muito mais expansiva, de comunicação. Então, assim, são coisas muito diferentes que a gente normalmente tem uma certa dificuldade de entender se a gente se encontra naquela outra posição. Então, por que a gente fala sobre oportunidades e estratégias para essas duas coisas? Porque quando a gente almeja um crescimento de verdade, a gente precisa começar a identificar qual é o próximo passo. E muitas vezes a gente fala aqui sobre o não entender que está na hora de mudar. Eu falei sobre isso esses dias num vídeo e assim, quando a gente não entende, então eu tentei, né, com vários tipos de exemplo, mostrar quais são as possibilidades de você enxergar que você não está mais satisfeito naquilo que você está fazendo. Essa é uma situação que pode acontecer. Então, isso é para mexer com você que não sabe ainda se está insatisfeito ou não com aquilo que você está fazendo. Agora, quando você já sabe, quando você já determinou que você quer crescer, mas não sabe bem como, ou já sabe, precisa de ajuda, precisa de estratégia, precisa aprender a enxergar as oportunidades, é para isso que nós estamos aqui também. Então a gente vai falar sobre todos esses detalhes sempre, em cada um dos vídeos, em cada um dos posts, a gente está sempre abrindo o leque para entender e ficar um pouco mais fácil da gente determinar as possibilidades. Ok? Então vamos lá para o tema de hoje, que é o medo da responsabilidade de um novo cargo. Muita gente empaca nessa hora, quando ela entende sim que ela quer crescer, ela está se descobrindo naquilo que ela quer fazer, e aí de repente o próximo passo é justamente um cargo que expõe mais, que traz mais responsabilidade consigo por vários motivos que nós vamos falar daqui a pouco. E aí a grande dificuldade é essa, olhar para aquilo e falar, será que eu dou conta daquilo que vem junto com o cargo? Você já parou para pensar nisso? Que todo cargo, por mais que pareça semelhante ao seu, por mais que, por exemplo, você mude para outra empresa para fazer praticamente a mesma coisa, ele implica em responsabilidades diferentes, porque depende muito de para quem você está prestando aquele serviço. Então, assim, tudo isso a gente tem que levar em consideração até para a gente desmistificar e tirar essa história de assim, não faço alguma coisa pelo medo de avançar, pelo medo da responsabilidade daquela escolha que eu estou tomando agora, que eu estou decidindo agora. E aí,
Eu começo aqui com uma frase, na verdade, que não é exatamente dos estilos de filmes que eu mais costumo assistir, mas muita gente acompanha. Então, como diria o tio Ben do Homem-Aranha, com grandes poderes vem as grandes responsabilidades. Então, quem é que nunca viu o Homem-Aranha que começa a se descobrir com poderes diferentes, com poderes de ajudar outras pessoas, né? De salvar o mundo e todas essas coisas que vêm junto com os super-heróis. Mas e aí a responsabilidade daquilo quando começa a aparecer? Então, essa é uma das coisas mais clássicas que podem acontecer. E o legal da gente sempre firmar isso, né? E por que eu falo de, por exemplo, um exemplo de um filme, né? Que, por exemplo, um exemplo ficou ótimo, mas é um exemplo de um filme que não é exatamente dos que eu mais costumo assistir, mas é justamente para entender que em qualquer situação que a gente está assistindo, acompanhando, lendo num livro ou escutando uma história de outra pessoa, a gente vai identificar esses pontos, seja qual for a altura da vida da pessoa, né? Em que idade ela está, em que fase da carreira, se ela ainda está estudando ou se ela já está já avançando muito na carreira, já está dando passos largos aí, de ter a sua carreira realmente num patamar que ela identificou que era onde ela gostaria de chegar. Então, isso é muito legal de observar, porque quando a gente olha e analisa essas pessoas, a gente sempre acha que ela já se comporta de uma forma muito natural, mas ninguém para tentar imaginar o que foi que aquela pessoa enfrentou para conseguir estar onde está hoje. Gente, nada disso é natural para ninguém, tá? Ninguém nasce, cursa o ensino médio e começa uma faculdade, por exemplo, e de repente se entende um executivo, tá? Não é natural assim, não é simples assim. As experiências precisam acontecer, a vida precisa acontecer de uma certa forma para que a pessoa aprenda a se comportar naquele lugar. Por mais que ela tenha vários exemplos a seguir, né, de pessoas próximas, às vezes da família, ou algum tutor de carreira mesmo que acompanhou e foi mostrando quais eram as possibilidades, por mais que tudo isso aconteça, ela tenha amparo e tenha apoio para chegar até ali, gente, muita coisa aconteceu, muito medo aconteceu, muita insegurança aconteceu, até que isso foi ficando cada dia mais habitual, mais fácil pela repetição, né? Então, tudo isso vai acontecendo de acordo com a prática que a gente adquire daquilo que se está fazendo. E aí, quando a gente fala em responsabilidade de cargo, tem várias possibilidades para pensar. E aí, de novo, eu sempre falo sobre isso. Quando a gente não dá nome para as coisas, fica mais complicado trabalhar com elas. Então, assim, medo por medo, complicado falar. Nossa, eu morro de medo, mas morro de medo de quê? Especificamente. A gente vai dando nome, a gente vai separando essas coisas e vai ficando um pouquinho mais tranquilo de você direcionar a sua energia para entender e lidar com aquilo. Então, quais são os tipos de responsabilidades que um cargo diferente te traz? Então, vamos imaginar que um cargo tenha possivelmente, né, atendimento ao cliente. Vamos imaginar que você é a pessoa que faz o primeiro atendimento do cliente antes de chegar na empresa efetivamente, né? Então, não sei, um cargo de secretária, um cargo de recepcionista daquele lugar. Então, qual é a responsabilidade desse cargo, caso a pessoa tenha vindo de um cargo anterior ou de uma empresa anterior com outras experiências? A responsabilidade desse cargo é fazer o atendimento de acordo com o que a empresa espera passar para o seu cliente, de acordo com o que a empresa espera passar para o outro departamento que trabalha junto, de impressão. Então, assim, se a empresa determinou que ela quer aparentar aquilo que ela trabalha, que ela acredita, qual é a visão da empresa, como é que ela transmite aquilo, essa pessoa é responsável por transmitir isso, não na frase definida como visão da empresa, né? Como missão, visão e valores, que é o que a gente escuta por aí. Não exatamente com a frase feita, mas é a responsabilidade da pessoa em transmitir como a empresa quer ser vista, como a empresa se comporta em geral no dia a dia, lidando com os trabalhos, com os clientes, com os funcionários e tudo mais.
Então, esse é um tipo de responsabilidade que, inclusive, em cargos que as pessoas consideram menores, tá? Eu diria que não são cargos menores comparados a outros, mas que são cargos mais iniciais, em escalas diferentes dentro de uma definição de carreira. Simples assim, tá? Então, nesse ponto, por exemplo, a pessoa imagina que, mas se eu vou trabalhar como secretária ou recepcionista, logo eu não preciso me preocupar com coisas muito complicadas. E, gente, a responsabilidade de transmitir isso que a empresa está te pedindo é grande, né? Mesma coisa acontece quando você trabalha, por exemplo, numa área, numa função um pouquinho mais técnica, então trabalha você ali com o seu computador e suas anotações, e entregando planilhas preenchidas e tudo mais, e de repente você passa por uma gestão de projeto. Um gerente de projeto, ele precisa necessariamente lidar com outras pessoas que fazem parte daquele projeto. Então, a responsabilidade por garantir que o projeto aconteça do jeito que tem que acontecer, garantir que as metas sejam cumpridas, que os prazos sejam cumpridos, que as responsabilidades sejam todas divididas. Então, essa é a grande responsabilidade de um gerente de projetos. Aí vamos imaginar agora um líder de equipe, né? Um supervisor ou um gerente de um departamento específico de uma empresa menor, né? De uma loja, de um restaurante, de uma empresa de serviços menores. Tudo isso a gente precisa olhar e falar assim, qual é a responsabilidade de um cargo de liderança? A responsabilidade do cargo de liderança normalmente não tem rotina. Ele precisa fazer com que a equipe funcione da melhor forma possível. Então, é claro que hoje em dia a gente vê, sim, as pessoas que vieram de uma carreira um pouco mais técnica, um pouco mais... que trabalha realmente com atividades de rotina em geral, ele acaba levando, sim, parte disso para o seu trabalho atual, né? Para o seu trabalho como líder, porque faz parte, aquilo caminha junto com a pessoa, né? Mas a maior prioridade, as empresas criam essa função, as empresas criam esse cargo porque elas precisam de alguém cuidando da equipe, cuidando para que a equipe toda funcione como uma equipe deve funcionar, trabalhando todas em conjunto para terminar o trabalho que aquele departamento ou que aquela empresa precisa fornecer. Então, a responsabilidade dessa pessoa é em gerenciar as atividades diárias de outras pessoas. Então, um gerente, um supervisor, eles têm esse tipo de responsabilidade. Agora, vamos pensar que uma pessoa seja efetivamente uma responsável por uma parte muito específica. Vamos imaginar numa empresa, numa indústria, que é alguém que trabalhe na produção. Então, assim, se ele não fizer adequadamente o trabalho dele dentro das regras da produção daquele produto específico, alguma coisa vai sair errado e lá na frente você vai ter problema. Então, a responsabilidade daquilo, vamos imaginar um ajudante de produção que começou a trabalhar, ele ajuda a fazer alguma coisa. Então, tem alguém na frente dele que ainda consegue ver como é que as coisas funcionam, como é que as coisas devem acontecer e por que o trabalho do ajudante é muito importante. E aí, quando ele fica responsável pelo processo produtivo efetivamente, ele é a pessoa que tem a responsabilidade de cumprir com todas as normas e requisitos que vêm junto com a determinação de especificação de produção daquele produto. Então, você consegue entender como tem vários tipos de responsabilidade? É responsabilidade por executar o seu trabalho da melhor maneira, a responsabilidade de ser a aparência, de ser o visual daquele lugar, a primeira impressão do lugar quando você entra, ou a responsabilidade de executar e entregar o projeto da melhor forma possível, o trabalho da melhor forma possível, ou a responsabilidade de gerir um departamento ou uma empresa, e ainda um executivo que cuida de uma grande empresa, por exemplo, né, com vários gerentes abaixo dele. Imagine a responsabilidade. É claro que ele precisa se importar sobre como o departamento tem que cumprir com a sua parte e andar com as suas tarefas em dia, mas ele tem abaixo dele os gerentes que ajudam a fazer
intermediar tudo isso. Então, ele não precisa se preocupar efetivamente com cada uma das pessoas, mas o resultado conjunto de cada departamento, de cada gerente que administra aquela empresa, é responsabilidade dele, porque ele cuida de responsabilidades maiores, como, por exemplo, o resultado final da empresa. Então, assim, como eu já falei também aqui em outras situações, a empresa existe para ter resultado. Então, sempre vai ter alguém preocupado com o resultado daquela empresa. E tudo que vem abaixo daquela empresa, independente do tamanho, né? Se ela é muito grande, ela vai ter vários níveis hierárquicos. Se ela é uma empresa um pouco menor, ela vai ter menos níveis, né? Então, às vezes, se a gente olha para uma empresa muito pequena, a gente fala, estou lidando direto com o dono da empresa. Mas em outras situações, não, você nunca vai encontrar o dono da empresa. E por quê? Porque ele não se importa? Não, porque as atribuições dele são outras, completamente diferentes, ligadas aos resultados e tudo mais. Então, tudo isso faz parte de uma grande rede, de uma grande, como eu diria, uma grande composição, que são cargo e mais cargo, né? Que a gente olha para isso quando a gente fala em estratégias de cargos que se criam para as empresas, mas assim, é um emaranhado de cargos e de títulos e de posições diferentes que compõem justamente o resultado final, o resultado que a empresa espera. Então, a responsabilidade de cada lugar é muito importante. Então, aqui eu queria dar uma noção geral sobre os cargos, para te mostrar que cada um deles tem sim a sua responsabilidade muito importante para cumprir. E quando a gente entende qual é essa responsabilidade, fica um pouco mais fácil de avaliar então qual é o medo do próximo nível, do próximo passo que a gente quer dar. Então assim, se eu quero mudar, se eu sou uma analista júnior, eu quero ser em algum momento uma analista sênior, porque vamos combinar que a gente sabe que tem que passar pelo pleno, pelo nível médio, mas que a gente já está de olho no nível sênior, no nível maior daquele cargo. Qual é a responsabilidade diferente que aquele cargo traz? Ele não é só mais um pouquinho de tempo de experiência ou de atividade aqui onde eu estou parada, não. Ele tem responsabilidades diferentes. Ele tem níveis diferentes de coisas para responder que um júnior não tem, porque o júnior está aprendendo, o júnior está crescendo, se desenvolvendo, realizando atividades um pouco mais básicas, né? Então, isso é o importante de entender qual é a diferença. E aí, antes da gente falar exatamente sobre cada tipo de cargo e o que é que vem com ele, eu queria falar um pouquinho para você, ajudando um pouquinho mais nessa parte de medo. Se você costuma ser uma pessoa que tem muito medo da mudança, muito medo de pensar no próximo passo, o que é medo para você? O que é que você encara como realmente sendo o pior fato do medo? Isso acontece em outras áreas da sua vida? Você percebe que isso acontece só no trabalho ou em geral? Por exemplo, tudo que você vai fazer diferente. Se você é convidado por um casal de amigos que não são tão próximos e aí você vai conhecer outras pessoas, você costuma ter receio de ir, ter algum medo, né? Aquele frio na barriga de ir para esse lugar onde você vai conhecer pessoas novas, vai ter que se encontrar com outras pessoas? Ou você tem medo de outras responsabilidades diariamente dentro de casa? Quem tem filhos que lida realmente com exposição de uma outra pessoa no crescimento aí da vida, costuma ter muito medo de lidar com isso, né? Com essa responsabilidade por outra pessoa. Então assim, tenta identificar um pouquinho se isso acontece nas outras áreas da sua vida. Se você costuma sentir esse medo de dar um próximo passo em qualquer que seja o assunto que você esteja lidando. Se isso é comum, é importante que você identifique isso para não transferir, né? Porque às vezes o medo não é exatamente com a sua carreira, com aquilo que você vai fazer em seguida, mas o medo acontece de uma forma mais generalizada. Então, assim, precisa separar todas essas coisas para você lidar com cada sentimento na hora certa. Mas a gente não está aqui para fazer uma sessão de terapia. A ideia é só justamente te situar e identificar, te ajudar a identificar isso de um jeito melhor, para que fique mais fácil lidar com as coisas a partir daqui.
Combinado? Então eu sei que para muita gente essa parte já está bem estabelecida, porque como eu falei no início do vídeo, se você já sabe que você quer crescer, se você já sabe que você quer ter as suas promoções até chegar num nível X que você já estabeleceu para você, então você já sabe que precisa lidar com algumas coisas. Então, se já sabe, já está tranquilo e só faltava identificar esse pedacinho do medo, ótimo. Então, pensa um pouquinho nisso, né? Nesse lidar com o medo do novo, do que vem depois, da responsabilidade do cargo diferente. Até engasguei aqui, vamos de água. Com o medo de lidar com o diferente, né? Então fica mais fácil você realmente colocar o seu próximo passo na sequência. Então, sabe, passo 1, passo 2, passo 3, eu tô empacada no passo 3. Então vamos lá, vamos lidar com ele, um de cada vez. Se a gente lida com um de cada vez, fica um pouquinho mais simples, beleza? E aí a gente vai falando, então, identificados que queremos uma promoção, tá? Você nesse momento tá olhando e pensando na sua carreira, né? Porque toda vez que a gente assiste e escuta alguma coisa que faz sentido pra gente, que mexe com a gente diretamente, é porque aquele movimento já está acontecendo e sim, já é percebido por você ou não é percebido, não importa. Mas se você se identifica com o assunto, isso quer dizer que aquilo já está plantado, a sementinha já está plantada na sua cabeça e você só precisa saber o que é que vem depois. E aí a gente olha um pouquinho para ônus e bônus de uma promoção. O que é que acontece, né? Tem muita gente que encara as coisas de uma forma muito simples e sim, elas devem ser muito simples quando já está tudo muito tranquilo na sua cabeça. Então, eu vou falar do meu exemplo antes de entrar exatamente na definição. Para mim, quando eu comecei a aprender coisas novas, eu sempre conto isso aqui, que cada vez que eu terminava as minhas tarefas, eu queria aprender o que é que acontecia com ela dali para frente. Então, se eu terminei de preencher um relatório que vai para outra pessoa, eu quero saber para que serve aquele relatório, em que ele faz parte. Então, aí eu quero sentar do lado, quero entender aquele relatório junto com a atividade daquela pessoa, vai para onde, impacta em quê. Então, aquele outro próximo passo. De repente já entrego mais um pedacinho pronto que ajuda a pessoa que vem em seguida a trabalhar com aquela parte do meu trabalho. Então assim, eu sempre fui fazendo esse movimento ao longo da minha vida. Isso desde quando eu comecei lá como auxiliar de escritório. Então eu queria saber qual era o próximo passo, o que acontecia com tudo aquilo que eu estava fazendo, para que servia o meu trabalho. Né? Esse era o principal ponto, eu sempre queria saber para que servia o meu trabalho. E aí quando você vai lidando com isso, e a curiosidade era muito natural na minha vida, quando eu via, eu já estava mexendo em outra coisa, eu já estava chegando no próximo cargo, sem naturalmente ter só desejado por ele e olhado e tentado definir como é que eu ia buscar aquele cargo mais para frente. Então a maior parte da minha vida, né, de auxiliar de escritório, para uma assistente de departamento pessoal, para uma analista de departamento pessoal, para uma analista de recursos humanos quando eu comecei a entrar em outras áreas, né, que eu já trabalhei na área de remuneração, já trabalhei como responsável pela parte de recrutamento, de treinamento, né, que foi aí que eu fui aprendendo sobre as diversas áreas dentro de recursos humanos para poder um dia me tornar gerente. Então, esse movimento entre os cargos iniciais de auxiliar para assistente, para analista, e depois para mudar de área, acabou sendo um pouco natural. Eu não pensava nele de uma forma do tipo, eu tenho que me planejar para dar esse outro passo. Mas chegou um certo momento que sim, eu tive que entender o que é que faltava para eu avançar além do nível que eu consegui. Então, além de aprender sobre outras coisas, que foi o que me trouxe a maior parte, na verdade, acho que é responsável por toda a minha parte de conhecimento e capacitação dentro de todas as áreas por onde eu passei, foi justamente a curiosidade, né? O que me deixou preparada para lidar com todas as coisas depois foi justamente ter passado por cada uma dessas atividades. Então, até esse momento foi natural eu fazer porque era meu, porque era curiosidade, porque era vontade de aprender. Mas chegou uma hora que sim, eu tive que parar e olhar e falar, bom, ok, então se o meu próximo passo é ser supervisora do departamento, o que é que eu preciso, o que é que está faltando aqui para as pessoas me enxergarem de verdade com o potencial além do conhecimento técnico,
né? E aí nessa hora que a gente olha para ônus e bônus. Então tá bom, eu fui até um determinado nível onde foi confortável para mim circular. Por que eu expliquei e dei esse exemplo meu? Para você entender que assim, se você ainda não se deparou com a completa busca pela definição de ônus e bônus de alguma coisa que você vai fazer depois, não quer dizer que você fez tudo errado até aqui não, tá? Quer dizer simplesmente que até aqui talvez o processo tenha sido natural para você e que o próximo passo, sim, se ele é maior, se você almeja algo como eu sempre quis, que era realmente crescer, hora que você entende isso, que o próximo passo é muito diferente do que o que você fez até agora, aí sim você precisa saber o que é ônus e bônus. Então, o ônus está mais ligado com a responsabilidade, o custo daquele novo que está chegando. E é muito comum todo mundo só olhar para o próximo passo com a parte do bônus. Porque o bônus é a recompensa, o bônus é o que vem de legal, né? Que a gente olha de legal, de bom para aquele novo trabalho. Então, a gente olha para salário, a gente olha para o título do cargo, que é claro que isso deixa a gente com o ego um pouquinho mais, né, mais massageado, do tipo, nossa, agora eu vou ser gerente, eu vou ter um cargo diferente, né? Eu vou ser supervisor, eu vou ser líder do departamento, ou eu vou ser um gerente de projeto que não necessariamente tem a responsabilidade do departamento consigo, mas sim tem a responsabilidade do projeto que é importante para aquela empresa. Então, tudo isso faz parte de olhar para o bônus. Então, então tá, quando eu passo desse nível, olha isso como é legal, hein? Quando as pessoas chegam nessa fase e olham assim, quando eu passo desse nível, eu passo a ter alguns benefícios que são diferentes do que todo mundo tem. Então, eu passo a ter direito a um nível diferente do meu plano de saúde, né? Então, assim, era uma categoria X, aí muda o nível para uma outra categoria do plano de saúde. Eu começo a ter, aumenta, por exemplo, o valor de vale-refeição que as pessoas recebem, que em muitos lugares é muito comum acontecer quando não se tem restaurante dentro da empresa. Então, aumenta o limite da refeição diária. A pessoa pode ter, nesse momento, se ela não teve ainda, acesso a um celular corporativo, por exemplo. Isso hoje em dia já é muito mais comum porque vários cargos da empresa, e assim como telefone, internet, está tão fácil hoje em dia, isso é mais fácil de ser recebido em momentos anteriores da carreira. Mas na minha época, receber um celular da empresa para você com acesso ilimitado para você poder usar durante o seu trabalho e enquanto você estava em casa, por exemplo, levar esse celular para casa, era um super diferencial. Era sinal de tipo, se esse celular aqui é da empresa, era sinal que você já estava num nível diferente. Então, sim, isso fazia, quem está me escutando e é das antigas vai facilmente se entender com essa parte. E aí chegam os outros pontos, né? Bônus maiores, né? PLR, que empresas que têm, quando a responsabilidade aumenta, o seu resultado, quando tudo vai muito bem, ele é maior, né? Ele vai incrementando. Então, tem tudo isso, tem o salário que aumenta, tem o título, que claro, eu já falei, e às vezes tem carro, por exemplo. Né? Então, quanta gente não fica aí esperando a hora de receber um carro de função, que é o carro que você vai poder ir para casa todos os dias e que é o carro da empresa, tipo, eu ganhei um carro da empresa para fazer porque eu fui promovido, né? Então, tudo isso é para ilustrar a parte do bônus, que normalmente é o que faz brilhar o olho, porque você fala, não, eu quero estar naquela situação, eu quero poder dizer que eu tenho isso, porque daí é sinal de reconhecimento físico, reconhecimento real pelo trabalho, sabe? Que é aquele que todo mundo consegue ver, que é identificável mesmo. Quando você olha para a pessoa, você fala, bom, ela tem um nível já diferente, porque ela já recebeu tudo isso. Então, vamos lá. Tudo isso é para falar que é o bônus que normalmente enche os nossos olhos e dá mais vontade de perseguir aquilo que a gente está falando. Mas para toda responsabilidade, para toda nova situação, a gente tem a responsabilidade firme, forte e diferente daquilo. Então, o ônus disso eu serei responsável por coisas que até hoje eu não era. Então, enquanto analista, engenheiro,
vendedor, pensar em vários nomes de cargo, né? Analista pode ser financeiro, pode ser contábil, pode ser de recursos humanos, pode ser administrativo, pode ser uma série de coisas, né? Você já sabe disso e você já está adequando isso na sua realidade. E aí quando você pensa, por exemplo, eu quero ser gerente porque inclusive eu acho que eu faço o trabalho melhor do que o meu gerente, quem nunca? Quem nunca pensou assim? Inclusive eu faço o meu trabalho muito melhor do que aquele que manda em mim hoje. Nossa, como é comum. E aí a gente imagina que só a responsabilidade técnica, só o fato de fazer muito bem aquele trabalho, melhor do que a outra pessoa conseguiria fazer, nos dá a plena capacidade de estar num nível igual. Mas daí quando você sobe o nível, o ônus disso é a responsabilidade por todas as pessoas que estão ali com você. Então, a responsabilidade do trabalho novo que vem junto, ela tem que ser cumprida. Então, por que a gente falou até agora sobre responsabilidade do novo cargo? Porque se você não lidar com ela, se você não entregar o seu melhor como você entregava no cargo anterior, para que tudo aquilo funcione muito bem, você provavelmente não vai conseguir ficar naquele cargo. Então, para que tudo seja um sucesso, para que o bônus venha, né, e a gente se sinta feliz com o resultado que aquilo trouxe para a gente, tudo tem que funcionar muito bem, tudo tem que funcionar muito redondo e a gente tem que aprender a lidar com isso, de que o ônus, né, a responsabilidade que aquele cargo me trouxe, da atividade diferente, da responsabilidade de um departamento, de uma empresa, por que não, né? Você está falando já de cargo executivo, a responsabilidade por uma empresa, né? Ela é muito grande, então tudo isso tem que funcionar muito bem para que o seu bônus venha de acordo com o prometido e o esperado no final daquele ano. Tudo isso tem que acontecer muito bem para que você permaneça no cargo, para que você seja bem visto. Lembra quando eu falo sobre imagem e aparência? Então, entra aqui, para que você seja bem visto, reconhecido pelas outras pessoas como quem faz aquele trabalho muito bem feito. Então, essa é a parte interessante de analisar a responsabilidade do cargo. Qual é o ônus que aquele cargo traz, né? O ônus no sentido de tirar a gente da zona de conforto. Então, se o ônus é a responsabilidade diferente, né? É a parte não visível como o salário, como o título, né? O nome do cargo e tudo mais, é para a gente entender que a gente precisa cumprir toda essa responsabilidade, a gente precisa entregar de acordo com aquilo que esperam da gente, para que tudo funcione bem. Então, isso vai tirar a gente da zona de conforto. Esse é o principal ponto, tá? Então, identificados o que é a responsabilidade, o que é medo da responsabilidade, o que é responsabilidade, o que é ônus, o que é bônus, como é que a gente faz com tudo isso para você entender que sim vai causar um desconforto, sim vai te tirar do total completo comum que você está hoje, da acomodação que você tem hoje naquilo que você já conhece. Então, sim, vai te tirar da zona de conforto por um bom tempo, para que você comece a fazer aquilo com bastante repetição, até que aquilo se torne um hábito de verdade. Então, quando aquilo se torna um hábito, você se sente mais confortável fazendo aquilo que você está fazendo isso da melhor forma possível, entregando o seu melhor, você sempre vai ser reconhecido como a pessoa que encarou bem o desafio, que aceitou bem a responsabilidade, que conseguiu entregar os resultados esperados e por isso, sim, talvez você daqui pouco tempo esteja pronto, inclusive, para mais um passo, por que não? Né? Afinal de contas, se a gente decidiu que a gente quer crescer nessa vida, se a gente decidiu que a gente quer se desafiar em coisas diferentes, a gente sabe que daqui a pouco tem um próximo passo para a gente evoluir um pouquinho mais, não é? E aí eu não sei dizer em que fase que você está agora, mas eu tenho certeza que você, quando entende que assumir responsabilidade é importante, né, para tudo. Então, se você assume responsabilidades antes mesmo de ser promovido, ligados àquele novo cargo, fica muito mais fácil para que as pessoas te identifiquem nele mesmo antes disso acontecer, né? Então, por isso é tão importante assumir as responsabilidades que vão chegando perto de você. Eu sempre falo aqui, vou citando os meus exemplos, para justificar que o melhor jeito de você ganhar, receber,
né, como recompensa aquele cargo que você está almejando, é que você desempenhe com maestria e com interesse, com curiosidade, aquele nível que você está um pouco mais abaixo. Então, quando você faz isso e já começa a participar do próximo, entregando sempre o seu melhor, fazendo o seu networking da melhor forma, é aí que você vai conseguir demonstrar para o mundo que você é uma pessoa que já está pronta, né? Sabe aquela frase? Não basta estar pronto, você precisa parecer estar pronto, para que as outras pessoas enxerguem isso em você. Essa é a parte importante do saber assumir a responsabilidade. E aí, você pode pensar o seguinte, olha, você está falando muito aí de cargo executivo, de assumir uma responsabilidade maior, a responsabilidade sobre a gestão de uma equipe, por exemplo, e eu não quero, né? Não é isso que eu quero para a minha vida. E assim, quando que ser subordinado, quando não almejar esse outro cargo é interessante? É interessante se você já se entendeu como pessoa e fala assim, não, eu não quero lidar com esse nível de estresse, de responsabilidade, de ser responsável por outras pessoas. Esse é o primeiro passo, tá? Se isso está claro para você e você não quer, tá tudo bem, né? Ninguém precisa ter o mesmo desejo da outra pessoa, porque quando você trabalha com desejos que não são seus, genuínos, você vai ser uma pessoa que está sempre frustrada. Porque sempre a outra pessoa, outras pessoas perto de você vão estar fazendo coisas diferentes e o sonho dela não tem que ser o seu. O seu sonho tem que ser o seu, porque é aquilo que vai te realizar, né? O que existem de pessoas por aí insatisfeitas com aquilo que conseguiram, porque na verdade elas foram atrás do título, dos benefícios que vinham em seguida, mas foram porque a grande onda do momento era buscar um cargo de liderança, a grande onda do momento era olhar para todos os colegas que saíram juntos da faculdade e o pessoal está conseguindo chegar lá e você ainda não, então você sai que nem louco, desesperado, buscando alguma coisa que você possa dizer que, olha, enfim, gente, eu tô aqui, e aí você se frustra, porque a hora que você chega lá, aquilo não era interessante para você. Né? Primeiro que o caminho é super tortuoso, porque você não está satisfeito em passar, não é nem satisfeito, você não está disposto a passar por todas as dificuldades, por todos os ônus que cada responsabilidade trazem para você, porque não era exatamente aquilo que você queria de verdade. Então, quando você entendeu que não é esse o passo que você quer dar na sua vida, muito melhor você entender que é melhor ser subordinado. É melhor entregar o seu trabalho como a melhor parte daquele departamento, daquela função, daquela equipe que trabalha junto. Você entrega o seu melhor ali, é remunerado por isso, você tem outras possibilidades de crescimento sem ser exatamente uma possibilidade de liderança, e aí fica tudo calmo e tranquilo. A outra forma é entender que aquele passo é necessário para se alcançar o passo seguinte. Né? Quando as pessoas almejam só o cargo pelo cargo, elas chegam lá despreparadas e realmente sem que as coisas aconteçam de um jeito mais natural. E aí até chegar lá, tudo isso é muito mais complicado. Eu vou contar para vocês assim, ó, desse exemplo que eu falei de auxiliar, assistente, analista júnior, analista de outra área dentro do próprio RH, que afinal de contas, quem me acompanha aqui sabe que a minha experiência é de mais de 20 anos dentro da área de recursos humanos, eu costumo dizer o seguinte, o fato de ter iniciado na área de departamento pessoal me deixou muito mais forte, muito mais preparada para lidar com qualquer coisa que veio depois. E eu vou te dizer o seguinte, quem conhece a área de recursos humanos sabe que em muitos lugares, não vou dizer que são em todos não, mas assim, a maioria dos casos que eu vi são assim. Quem trabalha com o departamento pessoal e tem do seu lado as outras áreas como treinamento, recrutamento, área de remuneração, que são outras coisas que o pessoal acha que tem mais estratégia, ou de repente até tem, porque elas têm uma estratégia mais ligada com a definição da empresa, encaram a área de departamento pessoal como algo menor, como algo que não tem muita importância, porque afinal de contas o que você precisa fazer? Registrar um funcionário, fazer a folha de pagamento, calcular as férias dele só, não precisa de mais nada além daquilo.
Só que isso traz uma quantidade que no meu caso foi fundamental, e aí tenta fazer o raciocínio para a área que você trabalha, tá? Eu vou logo em seguida dar outro exemplo, mas eu vou terminar o meu primeiro. Ter chegado depois a trabalhar na área de remuneração me deixou muito mais tranquila de assumir as responsabilidades daquele cargo, porque eu sabia exatamente o que era lidar com legislação, que a parte de folha de pagamento, por exemplo, traz muito forte, tem uma série de regras para ser seguida, regras do governo, que são regras de data, que são regras, tem legislação muito específica para cada item, como é que você paga, como é que você tem que calcular, qual é o imposto. Então são tantas regras que você tem que aprender a seguir, que quando você chega na área de remuneração um pouco mais preparado, você entende que você não pode pular aquela etapa. E aí eu já trabalhei com outras pessoas na própria área de remuneração que não tinham a menor noção do que funcionava antes e que chegavam e falavam assim, ok, então a gente agora pode fazer isso e determina esse cargo com esse outro salário sem saber o quanto aquilo implica realmente na evolução, né, de crescimento e de legislação que precisa ser cumprida. E eu vou um pouco mais fundo. Normalmente a área de remuneração lida com numa empresa grande, tá? Vou dar o exemplo de uma empresa grande agora, que foram as minhas duas últimas empresas. A pessoa de remuneração lida com os gestores de outras áreas, que estão preocupados em ajudarem o seu departamento a funcionar da melhor forma possível. E aí eles precisam organizar tudo e assim, quando alguém está muito insatisfeito, a primeira coisa que ele quer fazer é conseguir um aumento de salário ou arrumar um cargo diferente para aquela pessoa poder se sentir um pouco mais satisfeita, porque ele acha que aquilo vai fazer a pessoa fazer o seu trabalho da melhor forma possível. E aí quando chega isso na área de remuneração, se a pessoa não está preparada o suficiente para entender tudo aquilo que acontece antes, ela pode concordar e pular uma etapa importante. E pular uma etapa muito sensível para o processo e que depois normalmente acontecia, tá? Acontecia de hora que chega, na hora de encaixar isso, por exemplo, na grade de cargos e de níveis hierárquicos, isso não batia, não combinava com aquilo que ele deu ouvidos para o gestor. Então, assim, voltando só para o meu exemplo, efetivamente, ter conhecido tudo isso, ter entendido que cada uma das coisas fazia muita diferença, então cada coisa que aparece ali no seu olerite, que você não sabe o quanto é importante aquilo estar ligado, todas as coisas têm uma ligação interna dentro do sistema que processa o seu pagamento, por exemplo, ter entendido tudo isso me ajudou em todas as outras áreas a saber que cada impacto que acontecia ali dentro refletia diretamente no histórico, né? Naquilo que ficava como o histórico efetivo e de crescimento da pessoa dentro da empresa, que é o registro, né? Tudo que acontece vira um registro que faz com que você realmente demonstre ali o seu crescimento dentro do processo. Então, por isso que eu digo, ter começado nesse cargo, ter começado nesse departamento, me ajudou muito quando eu fui supervisora de equipe. Quando eu passei a fazer a gestão do departamento como um todo, eu sabia exatamente como cada área funcionava, desde a atividade mais simples, como por exemplo registrar um funcionário. Então assim, nesse momento, essa parte da responsabilidade não me causou nenhuma aflição gigantesca, porque eu sabia de onde é que vinham as coisas. Então, para mim, isso foi mais natural. O que não foi natural foi lidar com outras partes de exposições, por exemplo, que era lidar com a parte de apresentação de resultado, de responsabilidade pelo resultado de outras pessoas. Então, isso sim eu precisei me preocupar e aprender, e essa foi a parte mais complicada para gerir e demonstrar para as outras pessoas e para o meu chefe, por exemplo, né, quem estava acima de mim, para o meu diretor, que aquilo estava acontecendo da melhor forma possível. Então, você entende como funciona? Agora, imagina que você não conhece nada disso e que você chega e simplesmente acha que a partir de agora eu só cobro todo mundo por tarefa e não me interessa quanto tempo demora para aquela tarefa acontecer ou para aquele serviço que parece o mais bobo de todos, que parece o mais simples de todos da área. Quanto tempo aquilo demora, quanto
empenho aquilo demanda para que funcione corretamente e adequadamente. E isso em todas as áreas, tá? Eu posso citar com tanta qualidade de detalhes assim, a minha, porque foi assim que eu cresci, mas eu posso entrar em outras tranquilamente, especialmente por ter trabalhado na área de remuneração e ter trabalhado com as descrições de cargo e com os níveis hierárquicos todos. Então isso deixa tudo muito mais fácil, muito mais simples para fazer a sequência de todos os outros processos de crescimento. Então, a responsabilidade ali foi identificada dessa forma. E aí, por isso, descrevendo tudo isso desse jeito, a responsabilidade como acontece, é que a gente consegue entender quando ser subordinado é mais interessante. Quando a gente entendeu que precisa aprender mais alguma coisa antes de dar o próximo passo. Quando a gente entende que aquele esforço de aprendizado é necessário antes de receber só o título. Então, quando a gente passa por esse processo, se preparando para o resultado, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Mas tá bom, eu entendo que nem sempre isso é possível, que nem sempre isso é a nossa escolha, que nem sempre é assim que tudo funciona, até porque hoje em dia as coisas acontecem com muito mais agilidade, muito mais rapidez do que quando eu comecei a trabalhar, né? Tantos anos atrás. Então, eu sei que isso hoje em dia não acontece tão fácil assim. Então, não é simples assim você olhar e dizer que o processo tem que ser aquele. Por isso que é importante você entender do próximo passo. Qual é ele, para saber em que você precisa estar preparado para as primeiras responsabilidades que chegam junto. E aí, quando a gente olha, por exemplo, em que as pessoas mais erram quando olham para isso, quando avaliam o próximo cargo, tá? O medo da responsabilidade aparece normalmente quando as coisas já aconteceram, exatamente por conta disso que eu falei sobre a agilidade e a velocidade das coisas hoje em dia. A pessoa sente o medo depois que ela já está instalada, né? E antes disso, porque provavelmente ela só pensou na parte do bônus, né? E antes disso, e por isso é tão importante a gente aprender desde cedo sobre as responsabilidades de cada coisa, para a gente saber que elas acontecem e a gente ir trabalhando isso na gente. Então, o medo não pode ser paralisador. Então, a partir do momento que você entende que o crescimento, que a evolução, que o estudo, tudo isso vai fazer diferença no resultado das coisas que você entrega, que você lidando com isso melhor, você vai entregar o seu resultado melhor, fica muito mais fácil você assumir as novas responsabilidades. E o maior erro das pessoas, o maior erro que as pessoas cometem nesse ponto da vida é não encarar as coisas como novas responsabilidades. Eu acho que esse, sem sombra de dúvida, é o maior erro, tá? As pessoas vão para aquele novo passo simplesmente por conta do que vai receber em troca, né? E não se preparam para as responsabilidades que vão chegar. Então, sem sombra de dúvida, tá? Eu acho que esse, não preciso nem entrar em outros erros, porque esse é o principal deles. E eu falei disso de diversas formas durante o vídeo todo. E aí, a gente começa a pensar o seguinte, tá bom, se o medo é algo frequente, e se eu vou lidar com esse medo, e se eu tenho que aprender a lidar com ele, né, sobre o medo da responsabilidade, como é que eu faço para ir perdendo isso ao longo do tempo? Eu vou perdendo isso ao longo do tempo quando eu vou consigo ir me expondo para todas as atividades. Então, assim, não seja só a pessoa que se acomoda e deixa as coisas acontecerem daquele jeito. Então, sempre que você avança mais um passo e participa do próximo passo do processo, e a partir do momento que você está ali só para assistir, na próxima reunião, por exemplo, que acontece, você fala, não, deixa eu preparar isso para você, isso que você vai apresentar, que eu já consigo entender um pouco melhor como funciona. Cada passo que você vai dando nisso, você começa a perder o medo daquela atividade, porque quem apresentou no final não foi você. Então, a hora que você fizer isso tão bem, você vai olhar e falar assim, tá, mas agora eu quero apresentar, porque se eu já fiz o trabalho todo, por que eu não vou apresentar? Entende como fazendo o processo um passo de cada vez, como fazendo, se inteirando do processo, como participando dele como um todo, né? Você consegue de verdade ir avançando?
E aí, gente, eu tenho certeza que você já viu isso na sua vida. Tenho certeza absoluta que você chegou em algum lugar, que você viu uma apresentação e falou assim, gente, essa pessoa não está sequer preparada para falar sobre isso que ela está falando. Por quê? Porque a pessoa deu um passo maior do que a perna. A pessoa quis apresentar antes de entender sobre o que ela vai falar. A pessoa quis se expor porque ela aprendeu em algum lugar que o quanto mais ela se expor para os outros gestores, para os pares, ela vai estar mais preparada. Então ela quer o tempo todo estar visível. Ela aprendeu que ela precisa estar hoje em dia mais visível para as outras pessoas. E aí ela pula toda a etapa da excelência e do aprendizado. E aí ela chega lá para apresentar e ela não tem conteúdo. Já ouviu isso? Falar que a pessoa não tem conteúdo para estar ali falando do que ela está falando? Porque quando ela fala de algo que ela conhece, é muito mais fácil responder qualquer questionamento. Porque o questionamento faz parte da construção. Agora, quando você não tem resposta para aquilo, isso quer dizer que você pegou um trabalho pronto, que você pegou alguma coisa que alguém fez, não se inteirou o suficiente dele, mas você foi lá para fazer uma apresentação linda, maravilhosa. Então você montou a melhor apresentação da vida, você entendeu que você tinha que estar bem vestido para aquele momento, então você apareceu lá totalmente pronto. E aí o grande perigo se você não tem conteúdo suficiente, você entrega uma apresentação meia boca. E aí as pessoas começam a duvidar da sua capacidade e às vezes não é que você não tenha capacidade, mas é simplesmente que você pulou um passo. E aí a gente fala o seguinte, quando a gente fala em medo especificamente, e é um detalhe muito, como eu diria, ele é muito pequeno e as pessoas não observam, né? Que ela fala simplesmente, eu não vou porque eu não estou preparada, eu não vou porque ninguém me deu oportunidade, eu não vou porque ninguém me chama, eu não vou porque só as pessoas que estão desse jeito é que são contratadas ou promovidas ou efetivadas, e elas não lidam com a parte delas, a responsabilidade. Vamos falar de novo de medo de responsabilidade. Elas não lidam com a responsabilidade própria, porque se cada um é responsável por sua atividade, pelo seu desenvolvimento, pela sua carreira, a pessoa tem que saber que é ela que precisa cuidar de tudo aquilo, de todo aquele processo. É ela que precisa estar pronta. Então, se alguma coisa não acontece na sua vida, e isso é algo que a gente vai falar muito mais a partir de agora, é responsabilidade total sua, tá? E para usar um termo um pouco mais diferentão, a culpa disso é sua. Se você não conseguiu entender qual é a parte da responsabilidade que lhe cabe, a culpa disso é sua, porque você não está fazendo o trabalho seu com você mesmo. Então, falando especificamente de medo, a gente vai falar o seguinte, uma coisa que eu aprendi alguns anos atrás, eu já usei várias vezes depois que eu aprendi, é um exercício, tá? Mas eu já usei várias vezes depois que eu aprendi e eu me lembro de duas situações muito grandes na minha vida, de decisões muito grandes na minha vida, em que eu usei isso como ferramenta de decisão, tá? E isso a gente aprende às vezes em treinamentos mais básicos, mas a gente não dá a devida importância até entender que o resultado dele é o que faz a gente avançar com um pouco mais de velocidade e com um pouco mais de conhecimento real da causa. Então, se você tem muito medo de tomar uma decisão específica da sua carreira, você pode fazer o exercício que é o seguinte, lista quais são as piores coisas que podem acontecer com você. Quais são as piores coisas que podem acontecer com aquela decisão que você vai tomar? Quais são os piores resultados que podem vir de um próximo cargo que você está com medo de assumir, que você está com medo de lutar por ele? Começa por aqui. Então, quais são as possibilidades? Possibilidade de dar errado? Por que de dar errado? Escreve, esmiuça isso. Possibilidade de, se der errado, eu ter que voltar para uma função anterior? Pode acontecer. Possibilidade de eu, inclusive, perder o emprego, porque se eu me candidato para uma promoção e depois não consigo entregar ele à altura, eu tenho probabilidade de ser demitido? Talvez. Então, tudo isso tem que entrar na sua lista.
quais são as piores coisas que podem acontecer. Uma das possibilidades é as pessoas pararem de te enxergar como alguém que entrega tudo muito bem para alguém que entrega as coisas não tão bem como era antes, porque por um período você vai estar em aprendizado. Então isso pode acontecer. Então lista tudo isso. Quais são os medos mais terríveis que você tem, né? Quais são as piores coisas que podem acontecer. E aí, depois de fazer esse exercício da lista das catástrofes tremendas que podem acontecer com a sua decisão, com o seu crescimento, com o seu próximo passo, você vai olhar para ela, ela vai parecer muito estranha, né? Vai parecer realmente uma lista terrível. E aí você vai para cada um desses itens e fala, ok, mas se isso acontecer, o que é que eu posso fazer com isso? Então eu vou contar agora o meu exemplo para ficar um pouquinho mais fácil de entender como esse exercício funcionou. Quando eu decidi sair da última empresa que eu trabalhei para empreender, para abrir o meu próprio negócio, eu usei esse exercício, né? Porque a vontade de empreender era muito grande. Então eu olhava para tudo aquilo com todas aquelas frases que a gente encontra comumente, conversando com outras pessoas. Não, porque quando eu empreender, aí sim eu vou ser dona do meu próprio nariz. Aí sim eu vou poder fazer o meu horário do jeito que eu bem entender. Aí sim eu vou poder ter liberdade para fazer todas as coisas que eu quero fazer. Então, esse é o ponto. Essa é a parte do bônus de empreender, né? Aí eu vou ter, né, tipo, o status de ela é uma empreendedora, ela conseguiu abrir o seu próprio negócio. Então, tudo isso a gente olha falando, é ali que eu quero estar, né? Mas assim, o que é que vinha com tudo isso? O medo de fazer algo diferente daquilo que eu tinha feito por mais de 20 anos. O medo de fazer alguma coisa que não tinha nada a ver, porque eu estava saindo de uma área de recursos humanos para abrir uma indústria alimentícia, pequena, é claro, mas era uma indústria alimentícia com comércio vinculado. Então, assim, tive que pontuar todas essas coisas. E aí, para resumir o exercício todo, porque se eu ficar contando, né, o vídeo já tá longo, se eu ficar contando a gente vai longe por muito tempo. Para resumir tudo isso, um dos principais medos que existiam ali é, e se der tudo errado? Eu tinha algumas possibilidades do tudo dar errado. Para abrir o meu próprio negócio, eu tive que investir um dinheiro. Tá, se der errado, o primeiro ponto é, eu vou perder todo esse dinheiro que eu investi. Ok, eu tenho que saber que eu preciso lidar com isso. O segundo passo é, se realmente der tudo errado, o que é que eu vou fazer da vida? A minha solução para isso foi, se tudo der errado, eu volto a fazer o que eu sei. Eu volto para procurar emprego numa indústria para trabalhar na área que eu trabalhei a vida inteira. Para o primeiro item, se eu perdesse todo aquele dinheiro, eu sabia que era uma possibilidade. Então, se eu perdesse todo o dinheiro do investimento, eu sabia que eu tinha usado ele para tentar. Por isso que a gente não pode pular a etapa de verificação das possíveis, dos resultados, dos bons e dos ruins, do sucesso e do fracasso. Então, quando você faz esse exercício de listar, né, não só a parte boa tem que entrar para você